Meus amigos, fiquei um tanto impressionado e tremendamente preocupado com uma declaração feita a um dos jornais da nossa televisão brasileira por uma pessoa da grande liderança nacional. E eu fiquei impressionado porque a palavra foi assim: até aqui nós tínhamos a ideia de uma luz no final do túnel, mas agora nós estamos sentindo que a luz se apagou. E eu fiquei pensando de mim e comigo: será que esta nação realmente está, como dizem alguns, completamente falida? Alguns dizem que o governo faliu, que a sociedade faliu, que o conceito faliu, e vai crescendo uma onda de tremendo pessimismo em relação a este país. E o pior é que, com tantas pessoas que sabem a solução, dizer que não se encontra solução não é uma coisa que realmente convença, e não é aqui o pastor Davi Gomes que está falando aqui, está falando o brasileiro que vota, que tem amor ao Brasil, que faz obra social como poucas pessoas nesse país, que abre escolas, que trabalha com doentes. É esse que está falando. Mas eu tenho talvez um diagnóstico de resposta. Diz assim: no Senhor confio. Como dizeis, pois, à minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro? Saia do Brasil, vá morar lá no estrangeiro, fique lá. Será que isto é a solução? Porque eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas. Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Tem gente aí roubando a honra das moças, estuprando as virgens, matando valores, destruindo ideais. Tem gente aí que só fala em sexo, não fala em outra coisa, não tem outra forma de raciocinar, só fala em sexo, só puxam a pessoa para as suas paixões. Agora, o salmista no Salmo 11 está dizendo: eles estão em oculto atirando setas no coração. Veio um rapaz aqui na Escola Bíblica do Ar, foi uma pena tão grande que é a minha única alegria que pude ajudá-lo um pouco. Ele foi para uma das chamadas casas masculinas de sexo e foi lá se oferecer, e ele narrou o inacreditável para mim. E ele disse: graças a Deus eu consegui fugir de lá, porque senão eu morreria em pouco tempo pela brutalidade daqueles que são maníacos sexuais. Mas há gente aí com audiência enorme que só fala nesse assunto. O maior número de jovens que desviem, o mais feliz que eles se tornam. Mas Jesus disse: o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida. O salmista formula esta pergunta. Na verdade, os fundamentos estão a se transtornarem. O que é que, como justo, eu posso fazer? Será que é falar mal do Brasil? Tivemos aqui na Escola Bíblica do Ar o grande culto cívico na sexta-feira, dia 6 de setembro de 1991, e eu tive a alegria de ser o orador falando sobre uma nova concepção da pessoa de Deus. E aí está a solução pessoal, está a solução familiar
e está a solução comunitária, está a solução da cidade, está a solução do Estado, está a solução do país. O túnel aí começa a brilhar, porque quando nós podemos realmente colocar Deus como o Senhor do Universo, tudo se transtorna. Veja o que o salmista diz. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? E ele responde: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, ele prova os filhos dos homens, o Senhor prova o justo, a sua alma aborrece o ímpio. Você que é ímpio, você que desvia para o mal, você que só tem malícia e maldade, você que só faz destruir os lares pelo rádio, pela televisão, pela imprensa, pelos gestos. Diz aqui, o Senhor odeia o ímpio, mas Ele ama o justo. Já que os fundamentos se transtornam, o que é que pode fazer o justo? Eu quero destacar ligeiramente alguns dos vultos da Bíblia de linda atuação. Jeremias, quando Deus o chamou para a profecia, ele na sua humildade disse: Senhor, eu sou uma criança. O termo hebraico que ele usa dá a ideia de uma pessoa de um pouco menos de 30 anos, até 30 anos eu diria. Mas ele dizia: eu sou uma criança. E Deus disse: mas eu quero usar você para fazer. E Jeremias se transformou no grande profeta. Isaías, à altura do capítulo 6 da profecia de Isaías, nós lemos assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías está dizendo, no ano da morte do rei Osias, o rei Osias foi um dos maiores reis de toda a história dos judeus. Ele foi um homem organizado, ele realizou conquistas muito grandes, ele foi ordenador da vida material e da vida social do seu povo. Mas houve um dia quando o rei Osias achou que ele era maior do que os profetas de Deus. E ele então foi lá no templo e quis oferecer um sacrifício, e foi-lhe dito: o senhor não pode fazer isso, isso é coisa que só os ungidos de Deus podem fazer. E ele disse: eu vou fazer, eu sou o rei. E ficou leproso. E então, diz o texto bíblico, ele foi retirado do palácio e foi morar lá fora, porque um leproso não podia ficar no palácio. Esta foi a morte social, a morte moral de Osias. Mas Isaías diz: no ano da morte do rei da terra, eu vi o rei do céu. No ano quando morreu o grande político, eu vi aquele Deus que não morre. Eu dou graças a Deus que tenho tido o privilégio de me privar com homens de imponência, de alta classe social, líderes do nosso povo, mas sempre agradecendo a Deus pelo próprio Senhor da história. Ezequiel, diz o capítulo 1, estando ele às margens do rio Chebar, no meio dos cativos, diz o texto, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E o maravilhoso é que ele diz, eu vi o Senhor, mas logo depois ele diz, e o Senhor me viu. Eu vi o Senhor. As grandes conquistas são as conquistas espirituais. Eu tenho sido muito agraciado por tanta gente boa aí, e vez por outra me dão um título aqui, um título ali, e outro dia me votaram me entregar um título e mandaram alguns jornalistas aqui para falar comigo e naturalmente saber alguma coisa da minha vida, natural, porque estão me dando uma comenda.
Eu me senti tão honrado. Mas eu peguei, por acaso, o livro Triunfo da Fé, que é a história da minha vida, escrita por uma jornalista norte-americana. E o jornalista disse, mas este livro é sobre a sua vida? Eu digo, Deus me abençoou, ela me acompanhou por 10 anos, escreveu a minha vida, que está em português, com o título O Triunfo da Fé. Talvez eu mostre o livro ainda nesse programa. O Triunfo da Fé. E ele disse, mas então o senhor tem a sua vida publicada por um jornalista americano? E eu disse, tenho. Eu tenho em inglês, o título é When Faith Triumphs, e em português é O Triunfo da Fé. E tem também em espanhol, Quando Triunfa a Fé. Ele disse, mas não pode. 3 línguas. E o senhor está sentado aqui nas cadeiras? Eu digo, mas isso não tem. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Deus me deu essa graça, Deus me deu essa bênção. E ele olhou para mim e disse, tantos aí na sociedade brasileira querendo a vida escrita uma vez só, e o senhor já teve 3 vezes. Eu digo, tem mais, porque o Dr. Theodore Adams também escreveu sobre isso. Mas é a graça de Deus. Se os fundamentos se transtornam, o que eu vou fazer? Ezequiel, no meio dos cativos, viu a Deus e Deus o viu. E você que está acompanhando este programa, você pode agora ter a visão de Deus. Pode, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna agora. Agora. Não é uma questão de honras humanas. Não é uma questão de prêmios humanos, mas é a vida eterna. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu amigo, deixe Jesus entrar na sua vida. Será o seu mais excelente gesto de sabedoria. Será a sua mais perfeita vitória. E como disse Paulo em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Seja esta a sua decisão. Amém.